como me preparei para ser aprovado em processos seletivos internacionais. Meu nome é João e nesse vídeo eu quero revelar para você no detalhe toda a minha preparação para passar por entrevistas em empresas internacionais. Desde como encontrar vagas, como buscar e filtrar vagas que me interessam, quais sites de busca eu usei, como buscar vaga nesses sites e também cada etapa dos processos seletivos que eu fiz, com dicas como você pode se preparar para cada uma dessas etapas. Então fica ligado nesse vídeo até o final, é um vídeo bem completo, bem detalhado, que vai te orientar não só para vagas internacionais, mas também para vagas no Brasil. O processo é muito semelhante, então as dicas podem ser aplicadas para as vagas nacionais também. A coisa que eu te peço é, caso você não seja inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. É um espaço novo que eu criei com o objetivo de compartilhar conhecimento de forma gratuita para quem é da área de TI, quem quer ingressar na área de TI também. Então é um canal que vai trazer conteúdo técnico, conteúdo sobre carreira, tudo relacionado à parte de desenvolvimento de software. E antes da gente avançar com as dicas que eu quero passar para vocês, eu queria fazer 4 observações, 4 disclaimers importantes antes de começar de fato esse vídeo. O primeiro desses disclaimers é que eu não estou aqui passando para você nenhuma fórmula mágica que vai garantir 100% de aprovação em qualquer entrevista que você fizer. Não acredito que existem fórmulas mágicas para entrevistas. Acho que depende muito de cada caso, O que eu vou passar aqui para vocês são dicas que eu aprendi com a experiência, tanto sendo entrevistado como também como entrevistador. E essas dicas eu acho que são valiosas e são relevantes para que você melhore no seu processo de seleção, você aplicando para vagas. O segundo disclaimer que eu quero dar aqui é que os números que eu vou trazer sobre taxa de aprovação, como foi minha performance, ele está muito atrelado ao meu perfil, como uma pessoa mais sênior com 12 anos de experiência, mas também está atrelado com os critérios que eu usei para escolher as empresas que me interessavam aplicar para vagas. Então, o resultado pode variar de acordo com o seu perfil e com os critérios, com o tipo de empresa que você quer aplicar para vaga. O terceiro disclaimer que eu quero fazer é que dificilmente você vai encontrar um case como o que eu vou apresentar aqui, tão transparente, tão completo e de forma gratuita na internet. Muito do que você vai ver aqui, as pessoas vendem mentorias caríssimas, mentorias pífias, por final, com a informação que eu vou trazer aqui para você, de graça, sem nenhum custo. E o quarto ponto, praticamente tudo das dicas que eu vou dar se aplicam também a processos seletivos nacionais no Brasil. Você pode pegar praticamente tudo que eu vou falar aqui e aplicar em processos nacionais, que também vai funcionar. Muita gente acredita que a parte de processo seletivo ela começa com a busca pelas vagas que você quer, que você vai aplicar, mas não é bem assim. Tem um passo muito importante antes de você começar de fato buscar vagas, que é justamente você definir quais são as suas expectativas para a vaga que você quer encontrar. E quando eu falo expectativas, eu falo de 3 pontos principais: em que tipo de empresa você quer trabalhar, qual o cargo que você quer ocupar e qual a tua expectativa salarial. Esses 3 pontos, eles são parte dessa expectativa inicial que você precisa definir. A gente fala de empresa, qual a empresa que você quer trabalhar, qual tipo de empresa que você quer trabalhar, tem alguns pontos que você precisa olhar dentro dessa área. O primeiro ponto é que mercado você quer atuar. Você quer atuar no mercado nacional ou no internacional? O nacional é basicamente para quem está com pouco tempo de carreira, quem quer começar na área ou quem começou, mas tem pouco tempo de experiência, e pessoas que também estão aprimorando o inglês. Para essas pessoas, o mercado nacional é o mais recomendado. Se você já tem uma experiência, se você já tem formação acadêmica, que isso faz diferença, se você já tem um inglês mais avançado, então você já pode olhar para o mercado internacional. E quando eu falo para o internacional, eu costumo dividir isso em 3 diferentes mercados. O primeiro deles é o mercado europeu, que era o que eu estava trabalhando até então. O mercado europeu é um mercado que paga bem, dependendo da região que você trabalhar. Então, Portugal, Espanha geralmente pagam menos, enquanto se você olhar para a Alemanha, a Holanda, a Suécia, são países que vão pagar mais. É um mercado onde geralmente a questão da relocação, de você mudar da imigração, é uma questão que acontece com frequência pela facilidade que tem no processo migratório de pessoas do Brasil indo para a Europa. Um outro mercado internacional que também é bem comum de surgir vagas é no Canadá. Muita gente quer colocar na mesma bolha Canadá e Estados Unidos, mas não são. O primeiro fator que diferencia muito Estados Unidos e Canadá é a moeda. O Canadá tem seu próprio dólar, o dólar canadense, e tem o dólar americano. Eles têm valores diferentes. O americano vale mais que o canadense. Então, quando você olhar vagas no Canadá que pagam em dólares canadenses, que é o comum, tem em mente que o dólar canadense ele vale menos que o dólar americano. O Canadá também tem a questão da imigração. É muito comum você ver vagas onde você começa como trabalhando aqui do Brasil, mas em algum momento eles vão pedir para você para o Canadá. E o terceiro mercado é o americano, que tem muita vaga, assim como o canadense. Eu acho que os dois têm muito mais vagas do que o europeu, muito pela questão time zone. O Brasil está na posição ali privilegiada. Historicamente, as empresas americanas são as empresas que pagam mais, comparado com o Canadá e com a Europa. Geralmente também tem maior número de vagas, então você vai ter ali salários maiores. E dificilmente uma empresa americana ela vai te pedir para
fazer a imigração para os Estados Unidos. Até porque, burocraticamente, pelo governo, isso é mais complicado. O governo americano, ele restringe muito a questão da imigração. O segundo ponto que é importante falar sobre a empresa é a questão de quem sustenta a empresa. Se a empresa ela é sustentada por investidores ou se a empresa ela se sustenta. A gente chama isso de se sustentar, viver com o próprio dinheiro, se chama bootstrap, enquanto que investidor, enfim, é através de investimento de venture capital. É importante ter isso em mente porque essas empresas têm dinâmicas diferentes. Empresas que têm investidores por trás são empresas onde elas focam muito mais em crescimento de forma muito rápida, porque injeta-se muito dinheiro para que elas cresçam, diferente do bootstrap que tem um ritmo mais devagar porque ele está crescendo com as próprias pernas. Muitas vezes, a maioria das empresas que estão com investidores por trás, elas não são lucrativas. E em uma hora, o dinheiro do investidor acaba. E se a empresa não se tornar lucrativa até que o dinheiro do investidor acabe, a chance de ter cortes, de ter layoffs, aumenta drasticamente. Diferente do bootstrap, que é um negócio mais orgânico, mais sustentável, que é difícil que o dinheiro se esgote rapidamente porque a empresa está crescendo ali de forma natural. E o último ponto que eu gosto de mencionar muito quando eu falo sobre escolher empresa é a questão de empresa de produto versus empresa de consultoria. Na minha experiência, eu comecei trabalhando com consultoria, trabalhei por muitos anos em empresas de consultoria e de uns anos para cá mudei para produto. Minha visão sobre essa diferença é: os maiores salários sempre vão estar em empresas de produto. Empresas de consultoria geralmente pagam menos. Muito porque a consultoria, ela pega uma parte do teu salário como lucro dela. Enquanto que o produto não. Você está lá trabalhando, mas o que a empresa vender independe muito da quantidade de pessoas que trabalham na empresa. Questão de dificuldade. Geralmente produto são empresas muito mais específicas que tem um processo seletivo mais difícil. Entrar numa empresa de consultoria geralmente é mais fácil. Elas têm um processo seletivo menos complexo, menos pesado do que empresas de produto. Até porque a rotatividade em empresas de consultoria tende a ser maior. Então, e feito esse panorama geral, então minha escolha foi a empresa nos Estados Unidos, pela questão de não ter relocation, e era onde tinha os maiores salários, e era o que eu estava buscando. A questão de produto versus consultoria, como eu falei, produto paga mais. Então, tamanho da empresa, eu prefiro empresas de pequeno a médio porte, que é onde tem uma questão de uma dinâmica muito mais rápida, as coisas evoluem mais rápido, é menos burocrático, eu tenho mais espaço para fazer mais coisas. E por último, a questão de bootstrap e investidor, para mim, era um ponto que me importava muito, mas eu dei uma leve priorizada para empresas de bootstrap, porque enfim, tem uma segurança financeira um pouco maior. E depois de falar da expectativa com relação à empresa, tem a questão agora da expectativa com o cargo que eu queria ocupar. E isso era algo que eu tive que flexibilizar em algumas questões. Eu estava atuando como Engineer Manager e flexibilizei essa questão. Eu não fiquei apenas em vagas para Engineer Manager, eu estava aberto para vagas para Software Engineer. Então, e a terceira expectativa que você deve ter bem definido é a questão da expectativa salarial. Então, entenda qual a expectativa salarial, a faixa de salário que é pago para cada um dos mercados, para o mercado que você quer aplicar. Você está atento a isso, vai evitar que você peça um salário que está muito acima da média e aí já te descartem de cara do processo seletivo, ou que você peça um salário muito abaixo da média e aí ninguém gosta de ganhar pouco, podendo ganhar mais, não é isso? Outro ponto que eu acho crucial é a questão da modalidade de contrato. Tanto no mercado nacional quanto no internacional é possível você escolher entre ser CLT ou PJ. Sim, no internacional você consegue ser CLT. Existem empresas como a Deal ou como a Remote.com, onde você é contratado por elas e elas te garantem os mesmos benefícios da CLT, porém você tem o contraponto de você pagar 27,5% de imposto de renda, o que para mim é uma grande desvantagem. Tendo as suas expectativas já bem definidas, é hora da gente começar a buscar a nossa próxima vaga. E para buscar as vagas, muita gente me pergunta: poxa, João, qual o melhor site para buscar vagas? E eu fiz aqui uma lista de 4 sites que eu considero mais relevantes para mim na hora de buscar por vagas e eu vou mostrar eles para vocês agora. Então, o primeiro site que eu considero bem interessante para buscas de vagas é o VanHack, vanhack.com. Ele é um site mais focado em vagas americanas e canadenses e ele é bem interessante porque ele oferece alguns detalhes bem importantes. O primeiro deles é se é totalmente remoto, se é remoto com relocation, se é só com relocation, enfim. Por exemplo, isso daqui é um americano totalmente remoto e tem a faixa salarial aqui em dólares americanos anuais. E você consegue aqui filtrar por vagas bem interessantes. Você vê algum que começa remoto e aí você tem a relocation depois de um tempo. Geralmente os canadenses, muitos deles são assim, começa remoto com relocation. E aqui a faixa salarial, esse daqui já é em dólares canadenses, mas tem vagas interessantes sim. Aqui é uma vaga de sênior, você já vê que a faixa salarial ela cai um pouco de 60 a 80 mil dólares anuais. Mas tem vagas interessantes por aqui se você der uma olhada. A maioria você vê que é para o Canadá, enfim, porque a VanHack é canadense. Mas eles têm sim vagas também americanas. Tem, por exemplo, isso daqui,
que é uma vaga europeia. Aqui já é o caso de relocation only, então você já tem que fazer o relocation, faixa salarial em euro, interessante também para quem busca a questão de imigração, mas você vê que a grande maioria das vagas aqui são sim canadenses, várias remotas inclusive. Isso daqui eu tinha visto recentemente, é uma vaga bem interessante, uma faixa salarial boa. É raro você ver empresas pagando mais de 100 mil dólares anuais. Isso é uma faixa salarial já alta para quem está na América do Sul e quer trabalhar remoto. Acho que a partir de 100 mil são os mais difíceis. E sobre o VanHack é isso. Você tem aqui a Strider, ou OnStrider, e eles também têm vagas mais focadas nos Estados Unidos, tem algumas até nacionais, inclusive, eu vi recentemente, mas aqui você tem algumas informações interessantes, como o país, se é 100% remoto ou não, o tamanho da empresa, requisito de experiência. Aqui eles não trazem muito a questão de faixa salarial, o que para mim é algo que dificulta um pouco saber se está dentro dos meus critérios ou não, é uma opção também. O próximo da lista é o Y Combinator. O Y Combinator é uma aceleradora de empresas americanas, então eles divulgam vagas de empresas que são aceleradas por eles, então são empresas que praticamente todas aqui devem ser, não são bootstrap, ou recebem dinheiro de investidores. Muita vaga remoto, mas remoto só nos Estados Unidos, por exemplo. Essa daqui é remoto, mas remoto só na Califórnia. São empresas pequenas, são empresas que estão ali com dinheiro de investidor para contratar, e aqui tem muita opção. É uma aceleradora bem grande, acho que talvez a maior americana, bem confiável. E por último, mas não menos importante, tem também o nosso querido LinkedIn. E aqui, para mim, é a minha preferida, continua sendo. Foi a plataforma que eu mais tive resultado nesse processo de encontrar vagas, aplicar para vagas, ter retorno do que eu apliquei. Sem dúvida, para mim, o LinkedIn foi o mais interessante. Eu estava buscando por vagas dessa forma. Eu estava colocando o título da vaga, geralmente entre aspas duplas, para que a busca do LinkedIn ela foque naquele termo que eu estou incluindo. Então aqui, por exemplo, eu busquei por Engineer Manager como um termo, entre aspas duplas, então aquele termo tem que estar na minha busca, mas aí um outro termo que eu coloquei na minha busca, que é a questão do Latam. Empresas americanas, eles usam esse padrão de colocar o Latam na descrição da vaga, para mencionar que aquela vaga ela tem como foco pessoas da América do Sul, América Latina no caso. E algo muito importante é a questão de você buscar nos posts. Você muda aqui o filtro para, em vez de buscar em tudo, em jobs, enfim, você buscar apenas por posts. Buscar também pelo tempo onde aquele post foi criado. Então, geralmente eu coloco o filtro de posts criados até a última semana. Você tem a opção de botar até o dia anterior, até a última semana ou até o último mês. Botar até a última semana eu acho o limite entre você ter uma vaga ainda que tem pessoas dentro daquele processo que aquela vaga está de fato aberta. Se você botar, essas foram os sites que eu usei nesse processo de buscar vagas, e não importa onde você encontrou uma vaga que te chamou a atenção, eu sempre recomendo que você vá no LinkedIn e busque pelo perfil, pela página daquela empresa. Muitas das empresas vão estar no LinkedIn, já que é a maior plataforma empresarial que a gente tem. Então deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos de coisas que eu acho importante que você veja no LinkedIn. Vamos dar aqui uma olhada. Aqui eu estou na página da Deal, é uma empresa que eu falei anteriormente no vídeo, sobre uma empresa que você consegue ser contratado como CLT por uma empresa de fora. Eles garantem todos os seus direitos como CLT, enfim, esse é o produto deles. Vai estar descrito aqui como uma plataforma de RH com tudo incluso. Mas aqui você tem algumas informações interessantes sobre a empresa, como o tamanho da empresa, quando foi fundado também é interessante, você consegue saber se a empresa cresceu rápido ou não. Mas uma informação que eu acho importante, não tem aqui na página da Deal, mas você vê aqui que tem o investimento que a empresa recebeu. É interessante você ter essa noção de quanto dinheiro a empresa recebeu e, se possível, a data de quando esse investimento foi aplicado na empresa. Porque se foi um investimento recente, isso quer dizer que a empresa tem aquele dinheiro ainda em caixa para gastar. Mas se foi um investimento feito, sei lá, há 4 anos atrás, que recebeu há 4 anos atrás, muito provavelmente aquele dinheiro já foi embora, e é interessante saber se aquela empresa se tornou lucrativa ou não. E um terceiro ponto que eu acho legal também comentar, que muita gente me pergunta: pô, João, como é que eu sei que uma vaga é consultoria, que uma vaga é para produto? É difícil distinguir, e eu entendo, eu sei que é difícil. Então vamos ver aqui um exemplo da descrição de duas empresas, e você vai conseguir ver claramente que uma é produto e a outra não é. A outra não é, então é consultoria. O segredo aqui está em encontrar o que aquela empresa oferece. Ela oferece, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, você não consegue entender muito bem o que a empresa faz. Ela diz que é uma empresa de desenvolvimento de software, provedor de soluções digitais. Você vê que é algo
algo muito genérico, não é uma plataforma, não é nada muito palpável. E ele fala que a empresa criou mais de 40 produtos inovadores em mais de 20 diferentes mercados. Então você começa a ver que é algo específico, não tem algo pontual. Então isso geralmente são empresas de consultoria. Você vai ver descrições de transformação digital, de impacto a diferentes clientes. E quando é um discurso nessa linha, geralmente são empresas de consultoria. No caso de produto, por exemplo, você tem aqui uma segunda descrição que diz que é uma plataforma de bem-estar que conecta empregados aos melhores parceiros e tudo mais. Então você já vê aqui que ele tem um produto que é uma plataforma. Então você consegue já distinguir, opa, esse segundo caso aqui é uma empresa de produto. Não, quando você está ali aplicando para uma vaga no LinkedIn especialmente, eu acho muito interessante quando tem a questão de que a vaga é publicada através de um post e você se inscreva para a vaga naquele link que você viu no post. Porque você pode, por exemplo, ir na página de carreiras no site da empresa e encontrar lá aquela mesma vaga que você viu como um post no LinkedIn e se inscrever pelo site. Tudo bem, não tem nenhum problema, mas o que eu acho de vantagem quando você se inscreve pelo link de alguém é que geralmente aquele link é um link específico para aquela pessoa. Ou seja, se eu me inscrevo e eu sou contratado, aquela pessoa ela ganha um bônus. Então aquela pessoa tem um interesse em que eu seja contratado através do link dela. Só que em contrapartida você ganha uma pessoa aliada que vai te ajudar no processo seletivo. Então, por exemplo, eu me inscrevo no link de alguém e aí aquele não tive uma resposta, enfim, meu currículo não sei se foi selecionado ou não. O que eu posso fazer é entrar em contato no LinkedIn pelaquela pessoa que postou o link e perguntar, poxa, o que aconteceu com o meu currículo? Tem como ver se eu já fui descartado, se está na fila de avaliação ainda. Você ganha uma pessoa aliada no teu processo de seleção. Essa é uma questão muito comum que muita gente também se depara na hora de aplicar para vagas, especialmente vagas americanas, é a questão da famosa cover letter, que você envia junto do seu currículo. E aí muita gente fica na dúvida, poxa, como eu faço essa cover letter? O que precisa ter na cover letter? O que eu recomendo, e que muita gente já faz isso, até como uma dica, é que você use o ChatGPT para escrever uma cover letter para você. Então vai lá no ChatGPT, coloca um prompt bonitinho, pedindo para escrever uma cover letter que você está aplicando para uma vaga, para a empresa tal, e você escreve um pouco da sua experiência e aí o ChatGPT ele vai te gerar uma cover letter no formato já estruturado para que você envie para a empresa. Só um adendo muito importante com relação a isso é que quando o ChatGPT gerar para você a cover letter, sempre dê uma olhada na introdução dela, especialmente. Por quê? As versões gratuitas do ChatGPT, elas tendem a gerar sempre uma introdução muito semelhante. Então é comum que, se outras pessoas também, e muita gente faz isso, usa o ChatGPT para gerar uma cover letter, muito provavelmente a introdução vai ser muito parecida, se não igual ao que o ChatGPT gerou para você. Coisa que eu vejo que é uma preocupação de muitas pessoas é na parte de títulos, ou seja, diplomas, certificações, certificados que você tenha. Em nenhum momento, durante todas as entrevistas ou os processos seletivos pelos quais eu passei, em nenhum deles eu fui pedido para comprovar nenhum certificado, diploma, certificação. Isso vale tanto para questão de formação acadêmica, eu tenho graduação e mestrado, mas em nenhum momento foi pedido, foi perguntado sequer nada sobre isso. E também a questão do inglês. E não, em nenhum momento me solicitaram que eu apresentasse nenhum questão de nivelamento, prova que eu fiz de diploma para, enfim, saber o meu nível de inglês. Em nenhum momento foi pedido uma certificação, algo formal. Foi perguntado sim, várias vezes, se eu me sentia confortável me comunicando em inglês, se era algo natural para mim. Uma outra dica interessante que eu dou, por exemplo, quando você está aplicando para vagas e você tem perfis diferentes. Era o meu caso, por exemplo, eu tinha um perfil eu podia estar aplicando para vagas para back-end, para full stack ou para engineer manager. Então, eu tinha versões do meu currículo diferentes, onde eu dava maior enfoque a uma determinada área para as vagas que eu queria aplicar. Então, eu tinha uma versão do currículo que era mais voltada a questões de back-end, tinha uma versão do currículo mais focada em questões que seja full stack, uma mais focada em gestão na área de engineer manager. Isso é importante porque evita que você tenha um currículo extremamente extenso com tudo que você fez e você tem um currículo mais enxuto, só que muito mais orientado para uma vaga que você quer aplicar. Então essa estratégia de ter diferentes versões do seu currículo, dando mais enfoque, dando mais ênfase em alguma área específica para vagas específicas que você quer aplicar, isso faz muita diferença, faz com que o seu currículo se destaque muito mais fácil frente a outros currículos que são muitas vezes ou uma lista gigantesca de ferramentas que a pessoa usa uma vez na vida, ou muitas vezes um currículo muito enxuto que também não agrega muito valor. E agora eu quero mostrar para vocês todos os processos seletivos que eu passei, quais foram as etapas onde eu fui reprovado, onde eu fui aprovado, tudo no detalhe com dados, números e com as minhas impressões, também lições aprendidas, mais dicas importantes também para repassar para vocês. Então aqui você vai ter o funil de seleção e aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses dados, sobre esses números. Primeiro eu apliquei para 17 vagas e você vê que tem aqui um drop, uma diferença muito grande da número de currículos enviados versus
para a primeira etapa, ou seja, a screening interview. Isso quer dizer que das 17 vagas que eu apliquei, em apenas 6 meu currículo foi selecionado. Isso equivale a uma taxa de aprovação de currículo de 35%. Mas e aí, João, isso é bom? Isso é ruim? Então, tem alguns critérios aqui que eu acho importante falar para vocês. A primeira questão é que, desses 17 que eu enviei, em alguns eu forcei um pouco a barra. Eu resolvi fazer um experimento de que, por exemplo, na Y Combinator, você viu lá que muitas das vagas são remotos apenas para os Estados Unidos. E o que eu fiz? Apliquei para algumas vagas, mesmo sabendo que é remoto só para os Estados Unidos. E aí, minha ideia era tentar convencer a empresa de que, poxa, contratar na América do Sul é mais vantajoso financeiramente e você conseguiria bons talentos na área de desenvolvimento de software. Só que isso não deu muito certo. Infelizmente, eu não recebi nenhuma resposta positiva desse experimento. É algo que eu já indico a você não tentar fazer. Provavelmente, muitos dos currículos enviados aqui, não muitos, mas alguns dos currículos enviados aqui foram reprovados porque eram vagas exclusivas para os Estados Unidos. O segundo critério também nessa questão de geolocalização é que muitas vagas, até quando dizem que é remoto para o Brasil, algumas empresas estão colocando remoto para o Brasil em algumas cidades específicas. Então, por exemplo, tinha vaga que era remoto para o Brasil e a empresa era americana, eles estavam filtrando só para pessoas de São Paulo. Aconteceu isso, eu entrei em contato com alguns recrutadores e me disseram que isso estava sendo um dos critérios para filtrar currículos. E esse filtro, ele é totalmente automatizado. Então, muitas vezes, localização não é São Paulo, é eliminado. Então, muitas vezes é meio que pode parecer injusto, é um pouco injusto sim, mas é como as coisas funcionam. Outros filtros que são também criteriosos para reprovar as pessoas nessa parte de avaliação de currículo, muitas vezes é perguntado sobre a tua pretensão salarial. No meu caso, eu tinha uma pretensão salarial bem alta, então não é toda empresa que iria conseguir cobrir esse valor. Em muitos dos casos, onde meu currículo foi reprovado, muito provavelmente também tem a ver com a pretensão salarial que estava acima da faixa do que a empresa queria pagar. Acontece e faz parte. E um último critério também que, conversando com alguns recrutadores, eu vi que era uma questão que também reprovava pessoas na parte de avaliação de currículo, era a questão de disponibilidade. Eu tinha em algumas plataformas, como a Strider, que eu mostrei anteriormente, é perguntado para você qual a sua disponibilidade, em quantos dias você conseguiria estar disponível para assumir uma nova vaga caso fosse aprovado. E eu tinha colocado na Strider como padrão 45 dias. E com certeza, em algumas vagas que eu apliquei, um dos critérios que também me fez ser eliminado era a questão de disponibilidade, que eu tinha colocado na disponibilidade alta, de 45 dias, porque geralmente esperada no máximo 30, mas é importante que você esteja atento a esses critérios que podem fazer com que seu currículo seja já descartado na primeira fase. Por mais que seja um currículo tecnicamente bom, passada a etapa de avaliação de currículo, se seu currículo foi selecionado e você foi aprovado para iniciar o processo seletivo de fato, a primeira entrevista geralmente vai ser essa screening, que é a screening interview, que geralmente é uma entrevista você com uma pessoa de recrutamento, enfim, que vai conversar com você sobre a tua carreira, sobre as tuas experiências, falar um pouco sobre o teu currículo, suas expectativas, falar um pouco sobre a vaga também. Entrevista muito mais de alinhamento para afirmar que o que está no seu currículo é realmente a experiência e é realmente o que a pessoa de recrutamento busca para aquela vaga. Dificilmente você será reprovado aqui, exceto uma questão que poderia reprovar pessoas na screening interview, é a questão de empresas do exterior, vagas remotas, é a questão do inglês. Na screening interview para empresas de fora, muitas vezes o recrutador usa isso como uma forma de avaliar o teu nível de inglês. Se a conversa foi fluida e tudo mais, tudo bem, você vai seguir em frente, mas é comum ter reprovações na screening interview para empresas do exterior, quando o inglês da pessoa candidata não é tão bom assim, não é um inglês ainda que precisa ser melhorado. Para vagas nacionais também existe esse processo de screening interview, mas geralmente, enfim, é em português, a não ser que seja uma vaga nacional que peça inglês e aí talvez eles testem teu inglês, aí pode ser o caso de você ser eliminado também. Ao final das screening interviews é bem comum a pessoa de recrutamento te dar um espaço para você perguntar algo sobre alguma dúvida sobre a empresa, sobre a vaga, enfim. E uma coisa que eu sempre aconselho é, se você for selecionado para um screening interview, pesquisa mais sobre a empresa. Uma coisa que eu gosto sempre de perguntar, em todas as 6 screening interviews que eu fiz, eu perguntei sobre a questão financeira da empresa. Todo mundo sabe aí que existe esse layoffs que, enfim, não acabou e é bom estar preparado para você buscar uma empresa que tem uma questão financeira já bem estabelecida. E a screening interview pode ser um bom momento para você explorar um pouco isso. Algumas perguntas que são interessantes de você fazer, que vale tanto para empresas nacionais quanto para empresas internacionais. No segmento de produto, é a questão da saúde financeira, se a empresa já alcançou o tão falado break-even, que é quando a empresa arrecada o equivalente ao que ela gasta, no mínimo. Pelo menos você consegue saber que a empresa está no 0 a 0 em questão financeira, ela não está no prejuízo. Eu já adiantei um pouquinho aqui falando sobre screening, mas passando pelas outras etapas do processo, aqui eu tentei nesse gráfico realmente uniformizar o processo seletivo, mas cada empresa ela vai ter suas particularidades no processo seletivo. Então, por exemplo, tech interview geralmente não necessariamente é só sobre tech, você tem entrevistas de cultura, entrevistas sobre produto, enfim. Às vezes um bloco desse ele tem mais de uma entrevista, como foi o meu caso em algumas situações. E aqui eu tenho uma tabela
quando eu mostro quais são as empresas que eu apliquei. Aqui eu anonimizei o nome das empresas, então eu coloquei mais a parte de a área de atuação da empresa e o país, ou seja, uma empresa de RH nos Estados Unidos, uma empresa na área de saúde também americana, uma fintech americana, uma fintech canadense, aí uma segunda fintech também americana e uma empresa da área de logística. E aqui eu coloquei cada uma das etapas do processo seletivo que eu tentei uniformizar, mas como eu falei já sobre a Screen Interview anteriormente, meu resultado na Screen Interview, eu fui aprovado nas 6 entrevistas. E aqui realmente, como eu falei, é difícil você ser reprovado. O caso de reprovação aqui seria se, enfim, meu currículo não tivesse muito alinhado com a vaga, o que não era o caso. E também se meu inglês não fosse suficiente para ocupar aquela vaga para trabalhar naquela empresa. Como eu já tenho experiência com inglês já há uns bons anos, foi super tranquilo, nenhuma novidade aqui. O interessante é ressaltar alguns pontos nessas 6 empresas pelas quais eu apliquei. É muito interessante ressaltar o seguinte: em todas as 6 empresas que eu tive um feedback positivo, que meu currículo foi selecionado, todas as 6 vagas foram através do LinkedIn. Eu apliquei tudo bem para vagas para VanHack, para vagas para Y Combinator, para vagas para OnStryer, mas onde meu currículo foi selecionado, todas as 6 foram através do LinkedIn. Por isso que eu costumo dizer que o LinkedIn, para buscar vagas, para aplicar para vagas, para mim ainda continua sendo minha ferramenta favorita quando a questão é processo seletivo e como buscar vagas. Dito isso, acho que uma segunda questão que é importante falar aqui também é sobre as posições em cada uma dessas empresas. Como eu falo, nessa primeira empresa de RH era uma vaga para manager, na empresa do Health US era uma vaga era também para manager, então são 2 para manager até agora. Nessa primeira, na fintech americana, também era para manager, então são 3 vagas de manager até o momento. A fintech canadense também era para manager, são 4 vagas de manager, e as 2 últimas, uma era para senior back-end e a outra era para senior full stack. Então, das 6 que eu tinha, eu consegui 4 para manager e uma para senior full stack e uma para senior back-end. Isso quer dizer que tem mais vagas para manager do que para senior back-end ou senior full stack? Não. Era porque minha prioridade era a vaga para engineering manager, que era a minha posição atual. Para a próxima etapa, a parte de Code Challenge. Quando se fala em Code Challenge, existem 2 formatos que é possível fazer esse Code Challenge. Um é o pareamento, ou pair programming, que basicamente é uma entrevista que dura em geral 1 hora. E nessa entrevista de 1 hora, você vai ter ali 5 minutos de introdução para você se apresentar, a pessoa de recrutamento também se apresentar. Quem conduz essa entrevista geralmente é um outro desenvolvedor de software. E dessas 6 empresas que eu participei do Code Challenge, a empresa de RH americana era pair programming, a fintech americana também era pair programming, a fintech canadense e também a de logística. Então, das 6, 4 tiveram pair programming. Geralmente, pair programming, você vai receber um documento, pode ser com antecedência ou na hora da entrevista, para que você resolva aquele problema durante a entrevista. Uma coisa que é muito comum, as pessoas se desesperam muito, tentam correr logo com a implementação, mas geralmente na entrevista de pair programming, a ideia é muito mais acompanhar a tua linha de raciocínio. E a grande dica, a grande sacada é que você fale o máximo possível, pergunte o máximo possível, se comunique, porque primeiro, você vai fazendo perguntas, você vai esclarecendo suas dúvidas o mais rápido possível, não tente correr pro código logo de cara. Inclusive isso foi o que eu aprendi numa das que eu não passei. Uma outra questão de você perguntar muito é que às vezes os requisitos eles estão ali meio que escondidos. E com as suas perguntas você vai descobrindo os requisitos que você tem que cumprir naquela entrevista de pair programming. Uma particularidade nessa etapa de Code Challenge foi com a última empresa, com a empresa de logística americana. Além do pair programming, eu também tive o segundo formato que é possível nesse tipo de entrevista de Code Challenge, que é o Take Home Assignment, que a gente pode traduzir no bom português como dever de casa. Ou seja, te manda um problema, você vai ter X dias para resolver, geralmente 3 dias a 5 dias para resolver. Na maioria dos casos você pode pedir um tempinho extra, caso você não tenha tempo de resolver aquilo, porque enfim, é um dever de casa, é algo que você tem que fazer no seu tempo livre. Então, mas na empresa de logística americana, eu tive que fazer os dois. Eu tive primeiro uma entrevista com o CTO, onde eu fiz o pair programming, e uma entrevista de take home assignment, onde eu também desenvolvi ali uma aplicação, um back-end simples. No pair programming, muita gente se preocupa um pouco com a questão de exercícios relacionados ao algoritmo, onde você vai ter que saber a complexidade de algoritmo, que é o Big O Notation, e eu tive um desses sim, que foi na empresa de logística americana. Essa entrevista do pair programming, me pediram para implementar um algoritmo que tinha complexidade, eu sabia a complexidade, então é bom estar estudando isso caso você vá para uma entrevista de pair programming. Geralmente eles pode perguntar qual a complexidade do seu algoritmo, é importante você saber, que é o clássico Big O Notation. Eu fui perguntado sobre qual era a complexidade, me pediram para implementar um algoritmo simples, eu sabia que era ODN, porque enfim, eu tinha que varrer um array até o final para encontrar um elemento, e depois me perguntaram como eu conseguiria otimizar
esse algoritmo. Não pediram para eu fazer, porque enfim, ia ocupar muito tempo na entrevista, mas me perguntaram como eu otimizaria esse algoritmo que eu tinha implementado e qual seria a complexidade final após a minha otimização e porquê daquela complexidade. Então veja que das 6 que eu fiz, em um dos casos, que era pair programming, sim, caiu uma parte que é um pouco mais teórica, que é um pouco mais voltada à parte de big annotation, a parte de complexidade de algoritmo. Quando se trata de take home assignment, geralmente a minha indicação é que tente fazer o melhor código que você puder. Porque imagine só, você está recebendo para fazer em casa, no seu tempo livre, no seu ritmo, um problema que em nenhum dos casos era algo implementar um sistema enorme, não. Eram coisas simples, era alguma API, algo bem simples, que nem precisava de banco de dados. E se você recebe algo para você fazer em casa, para você usar qualquer ferramenta que você quiser, livre para você fazer da forma como você quiser, dê o seu melhor. Você tem que entregar até, às vezes, um pouco mais. Eu recomendo que você entregue, às vezes, um pouco mais do que o que é pedido. Por exemplo, em um dos take home assignments que eu recebi, não pedia que eu implementasse, por exemplo, uma documentação da API usando Swagger. Só que eu coloquei como um plus, como um bônus. Por quê? É um take home assignment. Então, eu queria dar o meu melhor. Eu queria mostrar o máximo que eu conseguia fazer naquele espaço de tempo que me deram para implementar algo. Olhando para o meu resultado aqui no processo seletivo, eu fui aprovado na entrevista de RH, na empresa de RH, que era um pair programming. E, enfim, consegui fazer dentro do tempo. Aqui a dica foi, eu sabia ferramentas que a empresa usava, eu sabia que eles usavam web scraping, por exemplo. Busquei na parte técnica da empresa e eu vi que eles usavam web scraping. E aí a vantagem de você pesquisar sobre a empresa. E dito isso, eu pesquisei ferramentas de web scraping com JavaScript e achei lá que existe uma biblioteca que era realmente a que eles usavam. Então, no pair programming, eles pediram para usar aquela biblioteca. Então, eu já tinha me preparado antes para aquilo, não fui pego de surpresa. Na entrevista da empresa de saúde americana, era uma entrevista curiosa, era um take home assignment, só que era no formato de pull request. E eu tinha que revisar o pull request e levantar alguns pontos que eu achava que eram relevantes serem corrigidos naquele pull request e responder esses pontos, enfim, de uma forma clara que qualquer pessoa pudesse entender e resolver o que eu estava apontando como pontos de melhoria no código que tinha sido escrito no pull request. Então, você ter familiaridade com como revisar pull requests é interessante. E aqui a minha falha foi no ponto muito crucial, porque eu não executei o código da aplicação, eu meramente li o código e levantei alguns pontos que sim eram relevantes, porém eu não executei a aplicação, e o fato de não ter executado, eu não consegui ver que uma das mudanças feitas era uma break change, que até achei meio estranho ter sido reprovado, e eu mandei um e-mail para a pessoa de recrutamento pedindo feedback. Isso é um outro ponto que eu aprendi. Se você acha que você foi muito bem na entrevista e você não passou, e você não recebeu um feedback muito elaborado, fale com a pessoa de recrutamento e passe feedback. Eu recebi o feedback de volta, a pessoa me teve atenção e me dá um feedback de volta, explicou que meus pontos no pull request, eu levantei pontos interessantes e tudo mais, porém eu não identifiquei uma mudança que causava uma quebra no projeto, não foi isso que me fez me reprovar. Fiquei confiante demais de que a minha avaliação só olhando o código já era suficiente, quando na verdade não foi. Então fica a lição aprendida. A fintech americana foi algo muito simples também, construir um API meio que um CRUD com Express, indo para a próxima, para a fintech canadense. Essa eu não passei porque eu cometi um erro que foi avançar muito no código numa entrevista de pair programming, quando na verdade eu deveria ter parado e ter perguntado, estabelecido melhor os critérios de aceitação para resolver o problema. Era um problema muito aberto e me passaram os requisitos durante a entrevista, o que torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Eu acabei não conseguindo achar o caminho certo do que precisava ser feito e tentei partir para a solução via código diretamente e não me saí muito bem. O que eu aprendo dessa entrevista foi que, por mais que esteja tudo muito confuso, não tentar se apressar com o tempo da entrevista, tome o tempo necessário para perguntar o que precisa ser perguntado e só começa a desenvolver realmente quando você conseguir identificar o que precisa ser feito de fato. A segunda fintech americana eu acabei reprovando também, e aqui era um take home assignment. Eu dei o meu melhor realmente, entreguei coisas extras, por exemplo, eu falei entreguei uma documentação Swagger para API que pediam para desenvolver, eu acabei não passando. Isso aqui foi uma lição aprendida interessante. Essa empresa, eu conheço várias pessoas que trabalham nessa empresa e elas têm um perfil técnico muito semelhante, muito purista em certos aspectos, como por exemplo, prezar muito pelo uso de design patterns nos projetos. Eu implementei uma solução que não usava um design patterns que, enfim, poderia usar, que era o strategy, que é muito comum, mas era uma solução que era escalável, que eu podia, por exemplo, adicionar novos critérios dentro da minha solução, sem precisar fazer um monte de if else extra, como é o caso que o strategy busca resolver. E isso me fez não passar na entrevista. Eu não usei um design patterns que as pessoas esperavam que fosse usado. Aí você pensa, pô, João, mas e aí? Você tá errado por não ter usado, mas se você diz que sua solução
solução era robusta o suficiente. Pois é, e aí é um ponto onde entra a questão de filosofia, de preferência muitas vezes. As pessoas têm preferências, por exemplo, por usar design patterns, muitas vezes não precisa. Mas acabei sendo reprovado porque as pessoas que me avaliaram eram pessoas que prezavam muito pelo uso de design patterns e eu não coloquei aquilo, por mais que minha solução fosse a solução robusta o suficiente para incorporar novos casos de uso ali. Mas faz parte, a lição que eu aprendo daqui, se você conhece o perfil das pessoas e o perfil geral da empresa, do time de engenharia da empresa, busque ter sua solução alinhada com as práticas que essas empresas pregam. Por último, na empresa de logística, eu fui aprovado, enfim, foram entrevistas mais tranquilas. O pair program eu já expliquei aqui, uma parte de algoritmo. O take home assignment foi uma questão para construir um API também, usando a Express e o Type ORM. E passada a etapa de code challenge, seja take home assignment ou pair programming, geralmente vem uma parte mais de entrevistas, onde você vai conversar, apresentar algo, falar sobre algo, enfim. E aí esse tech, o prod interview, ele pode ter diferentes formatos. Eu vou falar aqui sobre alguns dos que eu passei. Depois da parte do Code Challenge, me sobraram 3 empresas: a empresa de RH americana, a fintech americana e a empresa de logística também americana. Só que aconteceu algo que, enfim, pode acontecer com você, não se desespere caso isso aconteça, que é o caso que as vagas foram fechadas. E aí entra também mais algumas questões de lições aprendidas. Por exemplo, na empresa de RH americana, a vaga foi fechada porque uma pessoa já tinha feito todo o processo seletivo, eles gostaram muito daquela pessoa e resolveram contratá-la. Quando você for marcar suas entrevistas no processo seletivo, tente não demorar muito para marcar as entrevistas, porque você não está concorrendo só com você mesmo, também está concorrendo com outras pessoas. É meio que uma corrida até a linha de chegada. Quem chegar primeiro muitas vezes leva. E esse foi o caso. Eu passei na entrevista técnica, me deram um feedback muito bom, chegaram a perguntar minha disponibilidade para a próxima entrevista, porém a vaga foi fechada porque uma pessoa chegou lá primeiro do que eu. A segunda entrevista, que foi a fintech americana, que também fechou a vaga. Aqui foi mais uma questão da empresa mesmo, eles passaram por uma reformulação interna, enfim, acabaram fechando a vaga. E aí me sobrou só a empresa de logística americana. Nessa empresa específica, eu tive 2 entrevistas dentro desse grupo de entrevistas técnicas, por exemplo. E a primeira entrevista foi para apresentar um case meu, um projeto que eu participei, possivelmente que eu tinha liderado, idealmente, e falar sobre ele, falar sobre as complexidades. Era meio que para apresentar o meu maior case de sucesso dentro da minha carreira até o momento. E eu trouxe um projeto que eu tinha liderado no meu trabalho, na minha empresa anterior, e eu apresentei isso pro time. Uma coisa aqui que é uma lição aprendida muito é que quando você for pedido para apresentar algo, capriche na apresentação. Faça um PowerPoint. Não vá lá só com o cara e explique o que você fez. Me deram a opção de usar ou não o PowerPoint para essa entrevista e eu fiz questão de usar porque eu sabia que com o PowerPoint, com uma apresentação bem construída, eu conseguiria ter um impacto muito maior na minha apresentação. Então, quando eu falo sobre qualidade da apresentação, é muito sobre isso. Você vê que são slides bem construídos, você tem diagramas. Então, falar sobre um problema quando você constrói uma apresentação bem estruturada, de uma forma bem objetiva, facilita muito você convencer as pessoas, você falar sobre uma ideia, sobre um projeto, quando você tem uma apresentação para te guiar. E foi isso que eu fiz. Então, uso de analogias, de analogia de carro, um carro antigo versus um carro novo. Enfim, coloquei diagramas animados que ajudam muito a entender fluxo. Então, veja que foi algo que eu realmente tive que caprichar bastante e investir tempo falando sobre isso, criando essa apresentação. Então, se você tiver uma entrevista onde você vê que tem um espaço para você apresentar algo, falar sobre algo, traga uma apresentação, traga um PowerPoint, algo bem estruturado. Vai soar muito mais profissional e vai ser muito mais fácil você repassar a sua ideia para as pessoas que estão ali te ouvindo. E como eu falei, nessa empresa de logística americana, além da entrevista para apresentar um projeto que eu tinha feito, eu também fiz uma entrevista de System Design. System Design, geralmente, muita gente tem pavor dessa entrevista, porque é uma entrevista que pode ser muito complexa ou é muito superficial, depende muito do entrevistador. Sobre como se preparar para a entrevista de System Design, a forma como eu me preparei foi vendo vídeos no YouTube. Existem muitos vídeos no YouTube falando sobre System Design em diferentes exemplos. E aí eu busquei diferentes exemplos. Por exemplo, como construir uma ferramenta igual ao YouTube, como construir uma ferramenta como Uber, como construir uma ferramenta como um encurtador de links. Então vejam esses cases mais comuns, por exemplo, acho que o YouTube, Uber, encurtador de link, sistemas de delivery, são cases mais comuns que geralmente caem nesse tipo de entrevista de System Design. No meu caso aqui, por exemplo, eu sabia que era uma empresa de logística. Então eu esperava que a entrevista de System Design fosse algo muito alinhado a criar um sistema, como eu criaria o design, a arquitetura de um sistema que tivesse a ver com logística. Muita coisa que tem a ver com geolocalização e tudo mais. Então eu foquei em estudar exemplos nessa linha. E foi justamente o problema que foi me pedido na hora da entrevista. Para criar um sistema de logística, me deram alguns critérios que eu deveria cumprir. E na entrevista de Design System, enfim, eu já estava bem preparado para aquilo. Então foi meio que refazer o que eu tinha estudado. Para essa
essa entrevista, geralmente é bom você ter uma ferramenta de desenho que te apoie nisso, e eu recomendo muito o ScholarDraw. Talvez a empresa que você for aplicar possa te passar um link de uma ferramenta diferente, mas caso contrário, recomendo muito o ScholarDraw. E ainda dentro dessa questão de entrevistas técnicas ou entrevistas com produto, ou enfim, outro tipo de entrevista, seja uma apresentação ou uma conversa, é muito importante você se antecipar e entender quem vai ser a sua audiência, quem vão ser as pessoas que vão participar daquela entrevista. Quando você recebe o convite para uma entrevista, geralmente chega um e-mail com um link para o Google Calendar que você vai aceitar, e ali vai ter a lista de pessoas que vão estar naquela entrevista. Então, o que eu costumo fazer, que eu recomendo que você faça também, vai na página da empresa, lá no LinkedIn, e procura pelo nome daquelas pessoas que vão estar na sua entrevista e veja que cargo elas ocupam na empresa no momento. Isso vai dizer muito sobre como você deve se preparar para aquela apresentação. Porque, por exemplo, se você vai ter uma apresentação para falar sobre um projeto que você trabalhou, por exemplo, e naquela entrevista vão ter pessoas que não são pessoas técnicas, que são pessoas da área de produto, então é interessante que você não se aprofunde tanto assim na parte técnica e que você também traga tópicos da parte de produto, como, por exemplo, quais foram as necessidades daquele projeto, por que aquilo aconteceu, qual foi o resultado em termos de, por exemplo, receita da empresa, enfim, número de usuários que aumentou, ou o que seja. Então, adeque a sua apresentação às pessoas que vão participar da sua entrevista. E aí, por fim, fui aprovado na entrevista, tanto na entrevista de produto, quanto na entrevista de design system, quanto na entrevista também para apresentar um projeto que eu tinha participado. E aí, eu acabei recebendo a oferta dessa empresa de logística americana, que é a empresa que eu vou atuar a partir de novembro de 2024. Enfim, foi uma empresa que atendeu todos os requisitos que eu tinha, tanto questão financeira, quanto a questão de time zone, quanto a questão de até escopo de projeto. O desafio da empresa em si era algo que me parecia muito interessante. Então, das 17 vagas que eu apliquei, eu consegui ser aprovado em uma delas, para você ver que muitas vezes vendem a ideia de você trabalhar para o exterior como sendo algo muito simples, e muitas vezes não é. Na empresa que eu passei, acabei que foi o processo seletivo mais longo que eu tive até o momento. Foi uma screen interview, foram 2 entrevistas de Code Challenge, mais 3 entrevistas, digamos assim, técnicas ou com pessoas de produto, até receber a oferta. Então foram um total de 6 entrevistas para conseguir receber uma oferta. E foi assim que eu consegui ser aprovado para uma vaga remota, trabalhando para uma empresa internacional, uma empresa americana, recebendo em dólar, mas continuando morando no Brasil. Se esse foi um vídeo que te interessou, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Vão ter mais vídeos interessantes por aqui. Fica ligado, aguarde as novidades por aqui. Também me segue nas minhas redes sociais, caso você não me siga lá ainda. Lá eu compartilho um pouco do meu dia a dia com vocês, e as novidades geralmente chegam primeiro lá, depois eu trago pra cá pro YouTube. Então é isso, valeu galera, obrigado, até a próxima.